Daniel, capítulo 1, verso 1, diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para que o Senhor fale conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a sua palavra. Pai, que o Senhor fale em cada coração, que essa palavra possa cair em terra fértil, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos alimentar nessa noite pela Tua palavra, que nessa noite nós possamos receber a porção, Senhor, necessária, para que nós possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Leva, Senhor amado, a nossa mente cativa somente ao senhorio de Jesus Cristo. Tira, Senhor, toda interrupção. Tira, Senhor amado, toda a falta de atenção das nossas vidas. E que o Senhor possa falar conosco poderosamente. E que não seja eu, mas o Teu Espírito a falar com a Tua igreja. Eu oro grata porque eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode sentar. Eu estava reparando que toda vez que é o dia assim, de eu pregar, eu fico com dor de garganta, né? É difícil eu ter dor de garganta, mas é um dia antes ou no dia, né, onde eu estava bem, e hoje eu estou com a garganta ardendo bastante. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para colocar o Senhor em primeiro lugar. E essa palavra de Daniel é uma palavra bem conhecida. Eu sei que os irmãos já ouviram várias pregações, talvez já ouviram, né, ministrações semelhantes àquelas que eu vou estar trazendo para os irmãos nessa noite. Mas o que nós vamos aprender através da vida de Daniel é que Daniel era fiel a Deus. Nós vamos aprender sobre fidelidade. Fidelidade. Eu estava conversando com esse pastor que foi com o missionário Roberto para a Bahia. E além dele ter esse trabalho missionário lá na Bahia, eles fazem um trabalho, se não me engano, no Hospital das Clínicas. Eles vão com um coral, aí eles cantam lá para as pessoas que estão doentes, que estão internados, né? E ele falou o seguinte, que hoje em dia, né, você chega para a pessoa, você crê em Deus? Creio. Você vai em alguma igreja? Vou. Né? Você já leu a Bíblia? Já. Mas quando você olha na cabeceira da cama ou do lado, você vê um crucifixo, você vê uma imagem, né? Então o que está faltando hoje, né, para as pessoas que estão na casa do Senhor, para aqueles que têm vindo, e cabe a mim e a você essa responsabilidade de ensinar a ter fidelidade ao Senhor. Ele tem que ser o nosso único Deus soberano. Se nós buscamos em Deus, se nós aceitamos ao Senhor Jesus, se nós vamos à sua casa, se nós cultuamos a Ele, Ele é o nosso único e verdadeiro Deus, a quem nós temos que buscar, a quem nós temos que clamar, quem nós devemos confiar, porque Ele é Deus poderoso. E Daniel era fiel a Deus.
E nós temos que aprender a ser fiéis a Deus como Daniel. É interessante que nessa passagem, que logo no comecinho do livro de Daniel, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Quando nós vemos em outras ocasiões, quando Israel era submetido a outro povo, eles faziam o seguinte: eles deixavam o povo nas suas regiões, dominavam aquela cidade, colocavam eles tributos sobre eles, colocavam líderes sobre aquelas comunidades, e o povo de Judá, o povo de Israel, o povo judeu, ficava ali submisso àquelas outras nações, né? Mas sobre um domínio de outros povos. No caso da Babilônia foi o inverso. O que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, fez? Olha, pega os mais sábios, os mais inteligentes, os nobres, né? E traz para cá. Por quê? Irmão, se você pegar de uma cidade, se você tirar os líderes, se você tirar os pensadores, se você tirar os administradores, se você tirar toda a cúpula que governa, né, ou que tem um poderio ali, a nobreza daquela cidade, você vai deixar aquela cidade à mercê, né? Aquela cidade vai ser fácil de dominar, fácil de conquistar e fácil daquele rei fazer o que ele quisesse ali com aquela cidade. E foi o que aconteceu. Daniel foi levado juntamente com seus amigos para a Babilônia. E é interessante que Daniel tinha entre 12 e 16 anos. Às vezes a gente pensa assim, mas Daniel já era vivido, Daniel já tinha experiência com Deus. Realmente, quem busca o Senhor, né, desde pequeno, desde a infância, tem experiências com o Senhor. E Daniel ali tinha experiência com Deus, tinha comunhão com Deus. E mesmo na sua fase de adolescência, ele foi fiel ao Senhor. E o Senhor, Ele convida a mim e a você, a cada momento, a cada situação, em cada circunstância, a ser fiel a Deus, porque vale a pena ser fiel ao Senhor. E nós vamos ver aqui nos versículos seguintes, que mesmo nessa situação desfavorável, ele se manteve fiel ao Senhor. No versículo 8, que foi o primeiro que eu li, diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, pela sua fidelidade a Deus, ele preferiu correr um risco de até ser morto, de até ser preso, de até haver represálias na vida dele, mas ele determinou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Hoje nós muitas vezes passamos por situações, né, semelhantes a Daniel. Aqui nem vai chegar o final do ano, muitos de nós vamos para a casa dos nossos familiares, vamos passar com algumas pessoas, talvez amigos, talvez conhecidos, que não têm os mesmos costumes que eu e você temos, de ser fiéis a Deus, de nós não nos contaminarmos com as coisas do mundo. E de repente você está ali, envolvido com a tua família, envolvido com os teus amigos, e de repente eles te oferecem coisas que você sabe que vai desagradar o coração de Deus. Então que você possa lembrar dessa palavra: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Eu não vou abrir mão daquilo que eu creio, daquilo em Deus que eu confio, naquilo que eu tenho aprendido, mas eu vou ser fiel. Mesmo que você, irmãos, passe por chato, mesmo que você passe alabachuriando, alamanás, por careta, mesmo que você passe, mas ele é o diferente, ele é mais santo, ela é mais santa, irmãos, não importa. Daniel ali não se importou, mas ele quis fazer a vontade do Senhor, ele quis ali não se contaminar com os manjares que o rei ali tinha para oferecer. E sabe o que ele fez? Né? Além dele, antes de falar o que ele fez ali, pedindo para o chefe dos eunucos, ele teve uma visão espiritual daquilo. Ele poderia olhar aquela mesa, ele poderia olhar ali tudo aquilo que ia ser servido para eles e falar assim: mas não tem nada demais, é só um pouquinho, eu estou numa situação, se eu estou aqui é porque Deus permitiu, então não tem problema eu fazer, eu experimentar, eu beber, eu comer dos manjares do rei. Mas Daniel tinha o quê? Visão espiritual. Daniel tinha o quê? Discernimento espiritual. Ele sabia que aquelas comidas tinham sido ofertadas a outros deuses, tinham sido oferecidas a outros deuses, e ele sabia que se ele participasse daquela comida, ele também se contaminaria. E ele fez um desafio:
lançou um desafio ali para o chefe dos eunucos. Está no versículo 9. E no 9 fala o seguinte, que, ora, Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O que ele fez? Ele chegou para o chefe dos eunucos e falou assim, olha, faz um teste. Nós teríamos que comer essa comida, teríamos que beber essa bebida, mas faz um teste conosco, né? Nos dá apenas legumes e águas. Faz um experimento por 10 dias. Se após 10 dias, né, nós não estivermos melhores do que aqueles que vão comer de todos os manjares do rei, aí nós vamos participar. E foi o que aconteceu. Ele achou graça, né? Quando nós somos fiéis a Deus, nós somos privilegiados. Daniel foi privilegiado ali por aquele chefe dos eunucos. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus, porque ele queria fazer a vontade do Senhor, porque ele queria estar na presença de Deus. E após 10 dias, quando eles foram chamados à presença ali do eunuco, do chefe dos eunucos, eles estavam mais gordos, eles estavam mais robustos, vamos dizer assim. Eles estavam de melhor aparência do que aqueles que estavam comendo por 10 dias de tudo do bom e do melhor, porque Deus é fiel. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele é fiel. E é interessante que, se você ler, se você reparou, eles teriam que passar por essa alimentação, comer ali dos manjares do rei por 3 anos. Às vezes, quando a gente lê essa passagem, dá a entender que eles ficaram 10 dias e ficou por isso mesmo. Mas depois de 3 anos, eles seriam apresentados diante do rei. E durante 3 anos ali, né, a gente entende isso. E eles continuaram comendo, foi uma experiência. 10 dias foi uma experiência. Eles continuaram comendo os legumes, continuaram bebendo água e foram abençoados porque eles fizeram a diferença naquele reinado. E continuando a ler o livro de Daniel, na sequência, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E aí o que aconteceu? Ele chamou todos os magos, ele chamou os astrólogos, ele chamou os adivinhos, ele chamou todas as pessoas que poderiam interpretar aquele sonho. Mas tem um diferencial aí. Toda vez que nós vemos na palavra de Deus ali, quando aqueles reis tiveram sonhos, ele chamava as pessoas e falava assim, olha, eu tive esse sonho, o que significa? Só que no caso do rei Nabucodonosor, ele sabia os sonhos. Se você ler o livro de Daniel mais para frente, você vai ver que ele fala assim, eu me esqueci, né? Mas ele não tinha esquecido o sonho que ele tinha tido. E ele queria que aqueles, além de interpretar o sonho, queria que eles soubessem qual era o sonho, né? Ele não falou qual era o sonho. Ele falou assim, olha, eu tive um sonho, mas eu me esqueci. Qual é o sonho? Né? E qual é a sua interpretação? Eu imagino que aqueles magos lá devem ter pedido para todos os seus deuses, queriam fazer, acho que iam chamar o Diego lá para fazer a dança da chuva, para ver se acontecia alguma coisa, né? Queria algum jeito, eles queriam interpretar, saber qual era o sonho. E eles tentaram e não conseguiram. Aí o rei se enfureceu e falou assim, manda matar todos os magos, manda matar todos os sábios, todos os adivinhos, manda matar todo mundo, porque eles não souberam nem me dizer o sonho e muito menos a interpretação. E quando esse chefe lá estava indo lá para matar todos os adivinhos, inclusive Daniel estava ali, né, nessa leva, Daniel se levantou e falou assim, lá no capítulo 2, 26, diz assim, ele falou para o eunuco, depois ele chegou à presença do rei. Daniel 2, 26. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. O que nós aprendemos aqui com Daniel? Muitas vezes, situações são colocadas na nossa vida. Nós estamos em situações diversas, situações difíceis, e nós tememos, nós paramos, nós olhamos o problema, nós olhamos a circunstância, nós olhamos as pessoas, as palavras, nós olhamos tudo aquilo que se levanta contra nós. Havia uma sentença de morte para todos aqueles, inclusive Daniel e os seus 3 companheiros. Havia uma sentença de morte, mas Daniel não ficou ali esperando as coisas acontecerem.
Daniel, quando viu que isso ia acontecer, ele se levantou, chegou ali na pessoa que ia dar aquela sentença, falou, espera mais um pouquinho, me dá um tempo, né? Daniel foi corajoso e teve iniciativa. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, se você tem alguma coisa para resolver, busque em oração, mas tome uma iniciativa. Se você tem alguma decisão a tomar, busque direção a Deus, mas sem iniciativa. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa, seja valente, se levante, porque Deus é contigo. Se você busca Deus, se você tem comunhão com o Senhor, se você tem ali estado com Deus, falando com Ele, e você precisa tomar uma decisão, Deus fala para você hoje, você tem orado, você tem clamado, você tem buscado, então é o momento de você se levantar, é o momento de você ter iniciativa, porque Ele, o Senhor, está com você em nome do Senhor Jesus. Tem iniciativa, seja corajoso, seja forte, seja valente, não se dobre diante do problema, não se dobre diante da situação. Quando a situação vem, quando o problema vem, a nossa primeira coisa é nós pararmos. Não adianta orar, não adianta buscar. Eu tenho ido na igreja, eu tenho clamado, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia. Eu quero dizer para você que vale a pena sim, adianta sim, continua buscando, continua orando, continua clamando, mas faça a vontade do Senhor e tenha iniciativa. Porque muitas vezes nós ficamos orando, e Deus está falando para você, vai. E nós ficamos orando, e Deus fala para você, olha, é o momento que eu vou te abençoar. Se levanta, olha, toma uma posição, olha, faça o meu querer. E muitas vezes nós estamos ali, parece que acuados. Mas em nome do Senhor Jesus, nessa noite o Senhor te dá coragem, nessa noite o Senhor te dá ousadia, nessa noite o Senhor te dá autoridade para que você, em nome do Senhor Jesus, resolva com sabedoria aquilo que Deus tem colocado na tua vida para que você faça, para que você resolva, para que você lidere, para que você seja bem sucedido e bem sucedida no nome de Jesus. E aí Daniel falou assim, olha, me dá um tempo para que eu tenha essa interpretação lá em 2:26, como eu li. E nós vamos ver que no versículo 17 e 18, Daniel fala assim, olha, então Daniel foi para a sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Sabe o que nós aprendemos aqui com Daniel? A situação ficou difícil, né? Depois eu queria que os irmãos confirmassem essa referência de 2:26, que eu acho que está errado. Ou é 2:16. Acho que eu digitei errado. Então, irmãos, quando Daniel viu que a situação ficou difícil, quando Daniel viu que ele tomou uma iniciativa ali, que ele chegou para o rei e falou assim, me dá um tempo para interpretar. Ele não ficou assim, eu confio em Deus, então tá tudo bem, na hora Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar interpretação. Não, irmãos, ele foi buscar a Deus, ele foi clamar a Deus, ele foi ali, chamou os seus 3 companheiros, olha, vamos orar, vamos buscar, vamos pedir a misericórdia do Senhor, porque é uma grande coisa que nós temos que fazer, e nós precisamos que Deus seja conosco, nós precisamos que Deus nos fale qual foi o sonho ali de Nabucodonosor, e qual a interpretação, o que nós aprendemos com isso. Irmão, você está passando por uma situação difícil, você está passando por um problema, você não vê solução, você não vê saída, chama os irmãos para orar com você. Irmão, me ajuda em oração, irmão, clama comigo, olha, eu vou fazer um jejum, me ajuda, porque tem uma causa que para mim é impossível, mas eu tenho certeza que se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós clamarmos, se nós pedirmos a misericórdia do Senhor, Ele vai entrar com providência, Ele vai nos abençoar, Ele vai me abençoar, Ele vai dar a resposta. E quando nós oramos pelos nossos irmãos, nós somos abençoados também. Muitas vezes nós somos egoístas. Nós oramos por nós, Senhor, eu quero, eu preciso, olha a minha situação, olha meu problema, minha vida espiritual, minha vida financeira, minha vida isso, minha vida daquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, quando você se junta em oração com o teu irmão, quando você se junta em oração com a tua irmã, talvez você não possa estar no mesmo local orando, mas no mesmo propósito, na tua casa, intercedendo pelo teu irmão, intercedendo pela tua irmã. Quando você vê o teu irmão caído, fraco, comece a clamar, comece a buscar,
comece a interceder que Deus vai abençoá-lo e vai abençoar a tua vida também, em nome de Jesus. Porque a responsabilidade da igreja, a responsabilidade de nós orarmos uns pelos outros não é só minha, não é só do pastor, mas é de cada um de nós. E nós estamos todos no mesmo barco. Se aquela sentença ali acontecesse, eram todos que iriam morrer, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, todos estavam ali condenados à morte. Mas eles se levantaram em oração. Eu não sei como você entrou nessa noite. Eu não sei qual é a sentença que te deram. Eu não sei como está o teu coração. Talvez você tenha entrado nessa noite dizendo: eu não consigo, eu não posso, não dá, não tem jeito. As portas se fecharam, o problema é difícil, eu não sei como buscar, eu não sei o que fazer. Eu quero dizer uma coisa para você: se levante em oração. Se levante para buscar a face do Senhor. Se levante com iniciativa, com coragem, com ousadia, que Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele acreditava que Deus respondia às suas orações. Muitas vezes nós vamos à presença do Senhor, é ou não é? Quantas vezes nós vamos orar por algo, mas lá no fundo nós não estamos acreditando naquilo que nós estamos pedindo? Irmãos, ore com fé, creia. Ah, mas eu não tenho fé. Então primeiro você ora para ter fé, e depois você ora para que esse problema seja resolvido em nome do Senhor Jesus. Por isso que precisamos cultuar a Deus. Por isso que precisamos ter momentos com Deus. Por isso que precisamos ter devocionais com o Senhor. Para que nós possamos ter comunhão com Ele. Para que quando a dificuldade vier, você tenha sabedoria, ousadia, iniciativa, coragem para você vencer em nome do Senhor Jesus. Para você tomar as decisões necessárias no nome do Senhor Jesus. Daniel acreditava que Deus respondia às suas orações. Então que você possa crer que Deus responde à tua oração. Que não é em vão quando você chora aos pés do Senhor. Que não é em vão quando você clama. Que não é em vão quando você busca a presença dEle. Que não é em vão que mesmo as tuas orações, assim como a diaconisa Antônia falou ontem, às vezes nós não temos palavras, às vezes aquilo que sai da nossa boca não é perceptível, às vezes não é audível, mas o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece a sinceridade do teu coração. Muitas vezes se nós chegarmos para alguém e falarmos: olha, eu estou passando por esse problema, talvez a pessoa vai te criticar, talvez a pessoa não vai te entender, talvez a pessoa vai achar: mas está tanto tempo na igreja e não se fortalece, está tanto tempo na igreja e isso, está tanto tempo na igreja e aquilo. Irmão, em nome do Senhor Jesus, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a sinceridade do teu coração. Nós olhamos por fora, mas o Senhor, Ele conhece aqui dentro. Ele sabe quando nós deitamos, o que nós pensamos, Ele sabe quando nós levantamos, Ele sabe a intenção do nosso coração. Antes mesmo de nós pedirmos, o Senhor já sabe o que nós vamos falar, porque você está servindo um Deus vivo e poderoso, e Ele quer simplesmente de mim e de você fidelidade. Seja fiel ao Senhor, que Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. E no verso 20 e 21, diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Sabe o que Daniel está falando aqui? E o que nós aprendemos com ele? Que Deus é soberano. Que tudo pertence ao Senhor. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que criou todas as coisas, o mundo e tudo que nele há. Do nada Ele fez existir tudo isso que nós vemos, porque Deus é soberano. Às vezes nós temos que tomar algumas atitudes, nós temos que fazer algumas coisas, mas parece que nós não confiamos que Deus pode fazer. Aí nós vamos lá e colocamos a nossa mão, nós vamos lá e queremos agir com as nossas próprias forças. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é soberano, Ele sabe, Ele conhece, Ele dá entendimento, Ele criou todas as coisas, Ele faz como Ele quer, aonde quer, Ele usa quem quer, Ele age da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus, soberano sobre os céus e a terra, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus: Senhor, que o Senhor faça dessa maneira, Senhor, que o Senhor faça daquela maneira, Senhor, que o Senhor haja dessa maneira, porque nós achamos que é
bom para as nossas vidas. Eu já falei isso e volto a falar, mas quando nós entregamos na mão do Senhor, quando nós confiamos nas mãos do Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós achamos que determinadas coisas são boas, mas Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que vai fortalecer a tua vida. Ele sabe o que vai suprir as tuas necessidades. Ele sabe o que vai alegrar o teu coração. Ele sabe aquilo que é benéfico para a tua vida. Então somente confie, porque Deus é soberano, em nome do Senhor Jesus. Antes dele não houve nenhum, depois dele não vai haver outro, porque Ele é Deus. E é esse Deus tremendo, infinito, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que escuta a tua oração. Às vezes uma oração tão simples, às vezes uma oração que não tem nada de beleza, às vezes uma oração ali que você mais chora do que fala, às vezes uma oração, às vezes sem sentido, né? Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas eu creio que sim. Às vezes você começa adorando, Senhor, eu te exalto, daqui a pouco você está pedindo perdão, daqui a pouco você está pedindo para Deus abrir uma porta, daqui a pouco você está pedindo para Deus te abençoar, aí daqui a pouco você volta a pedir perdão de novo, e assim vai. Graças a Deus que Ele sabe todas as coisas, graças a Deus que Ele é soberano, graças a Deus que Ele não olha para a nossa ignorância, mas nos abençoa pela sinceridade do nosso coração, em nome de Jesus. E no versículo 22 fala assim: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Daniel acreditava que Deus, né, revela tudo aquilo que ninguém sabe, né? A Bíblia fala lá em Isaías, lá no mesmo capítulo que nós estamos em campanha, que os meus pensamentos não são os pensamentos. Aliás, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os caminhos do Senhor os nossos caminhos. Ele sabe, ó, muito, não tem como mensurar, não tem como medir, não tem como falar, olha, a sabedoria de Deus não, é infinita, é tremenda, é soberano, e Ele sabe, conhece todas as coisas. Irmãos, e nós temos que exaltar ao Senhor dessa maneira, nós temos que glorificar. Quando você entrar na presença de Deus, louve a Ele. Quando nós aprendemos ali o Pai Nosso, nós vemos que o primeiro versículo que fala do Pai Nosso, fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira menção, quando você se coloca diante de Deus, é exaltar o nome dEle. E muitas vezes nós fazemos ao contrário. Muitas vezes nós, Senhor, a gente ajoelha para orar, às vezes nem ajoelha, Senhor, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso. Mas começa a fazer diferente. Quando você entrar em oração, a primeira coisa, glorifique o nome do Senhor. Fala: Senhor, eu estou te buscando porque eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, soberano. O Senhor pode suprir as minhas necessidades, e eu te louvo porque o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poderoso, nunca perdeu uma batalha. É o Senhor que operou no passado e opera hoje também. E eu creio na minha vitória em nome do Senhor Jesus. Ele acreditava que Deus revelava aquilo que ninguém sabia. E no verso 27 e 28 diz assim: Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o que revela os segredos. Quem é fiel a Deus jamais é envergonhado. Quem é fiel a Deus jamais é envergonhado, no nome do Senhor Jesus.